Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui algumas porções, tá, da palavra de Deus para a nossa reflexão hoje. E eu queria começar 2 Timóteo, tá? Novo Testamento, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, vou repetir aqui o versículo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E se a gente for ver o versículo anterior, versículo 6 aqui, que Paulo escreve ao jovem Timóteo, né? E ele diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo, né? Porque Timóteo, ele tinha qualidades, dons que o Senhor tinha dado a ele, e ele estava inseguro, com medo. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Como vencer o medo. E nós vemos que quantas pessoas que vivem totalmente aprisionadas pelo medo. Porque o medo é como se fosse uma prisão de sonhos, de potencial. E pessoas que vivem sua vida limitadamente por causa do medo. E nós vamos ver que lá em 2 Reis, no capítulo 6, tem uma passagem muito conhecida que fala sobre o profeta Eliseu, né, e o seu servo Geazi, e justamente no versículo de número 15, tá? E o versículo 16 e 17, versículo 15 diz assim, do capítulo 6, de 2 Reis: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aí Eliseu disse para ele, e ele disse: não temas, ou seja, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí no versículo 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E é interessante que nós vamos ver aqui uma reação típica de uma pessoa que está em pânico, apavorada. Eles estavam nessa cidade, né, nesse local chamado Dotã, Eliseu, seu servo Geazi, eles estavam dormindo. E Geazi acordou mais cedo, né, madrugou, acordou mais cedo, e quando ele viu, tinha um exército que havia cercado. E ele ficou desesperado, ele ficou apavorado, ele entrou em pânico. E ali ele chamou, né, Eliseu, né, falando: olha o que está acontecendo, não está vendo? E foi quando Eliseu, acalmando o coração, que ali Eliseu não estava com aquele medo, estava com seu coração em paz, com seu coração tranquilo. E nós podemos ver que ele dá até uma palavra assim de consolo, né, para poder ele se acalmar, para falar: não fica com medo, não fica assustado. Porque existem situações que tentam nos levar para o pânico, para uma situação assim de pavor, né, de desespero, que foi o que aconteceu. Quando ele viu a cidade toda cercada, falou: vamos. Aí, porque a tendência, o medo, ele leva a pessoa a pensar o pior.
O medo leva a pessoa a pensar naquilo, no trágico, a pensar naquilo que não vai ter jeito. O medo ele é limitador. Ele vai limitar, ele vai te colocar não vou conseguir, e vai acontecer isso. Aí começa a passar aquele filme, aquelas cenas terríveis, né, de coisas ruins. Porque ali, quando o servo de Eliseu, quando ele teve essa reação, ele já estava assim, não, vamos morrer. Esse exército esse exército cercou, a gente vai tirar a nossa vida. Acabou. Não tem jeito, não tem como escapar, não tem que estar cercado, não tem como, não tem saída. Porque o medo, ele leva a pessoa a pensar justamente isso. Não tem saída, não tem jeito, não vou conseguir. Acabou. O medo, né? Esse medo que a psicologia classifica como até um medo exagerado, né? Nós vamos estar falando sobre isso, medo, né? Racional. Mas ele leva a esse pensamento totalmente negativo que é uma ausência total da fé. Nesse momento a pessoa não lembra de Deus, porque Geazi ele era servo, ele seguia Eliseu. E ele viu o exemplo, né, de Eliseu, da fé de Eliseu, né, ali a maneira como Eliseu clamava, como ele orava a Deus, os sinais, as quantas coisas que ele viu acontecer através do ministério de Eliseu, né? E de repente se depara com aquela situação e nessa hora parece que dá um branco. Já viu que dá um branco? Diz que a pessoa tem até a maneira para sair, já tem algo, né? Como sair daquela situação, mas o medo, ela dá um branco, até a pessoa na hora não lembra de nada, esquece até da capacidade que ela tem, do potencial que ela tem. O que aconteceu com Timóteo, como eu li, né, que o apóstolo Paulo estava advertindo ele, ó, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Deus não te deu um espírito de medo, ficar com medo aí, ficar acuado, como se não tivesse nada, como se Deus não tivesse investido na sua vida, como se você não tivesse potencial. E ali Paulo estava dando essa palavra de incentivo, de encorajamento, para que ele pudesse firmar, para ele pudesse prosseguir, porque o medo ele paralisa. E a gente vê que aqui no caso aqui, Geazi ele ficou desesperado, entrou em pânico, né? Se desesperou. E ali o profeta acalmou, falou assim, não, tá, não é assim, calma, não tenha medo. Não fica assustado, não fica apavorado, né? Porque mais são os que estão conosco, né? Do que os que estão com eles, como está aqui no versículo 16. Ou seja, não fica com medo dessa situação, disso que se levantou, não. Porque o Deus que nós servimos, ele é maior. É isso, quando nós, diante das dificuldades, diante né, daquilo que vem para querer nos afligir, aí nós olhamos para o alto, olhamos para Deus, e nós vemos que Deus ele é maior do que todas essas coisas, que isso diante de Deus é algo totalmente insignificante. Aí nós vamos lá no Salmo, e depois a gente vê aqui, antes do Salmo, né, só para concluir, né? Aí a gente vê o quê? Aí depois o que ele fez? Ele orou. Ele pediu a Deus para abrir os olhos espirituais de Eliseu, para que ele pudesse ver a proteção de Deus que estava sobre ele. E eu quero dizer para você hoje, há uma proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Há uma proteção de Deus sobre você. Nenhum exército vai conseguir destruir aquilo que Deus propôs a realizar na sua vida. A única coisa que nós temos que ter todo um cuidado é com relação ao medo. Porque o medo, ele nos faz, ele é uma cegueira espiritual. É como eu falei, ele faz a nossa fé ficar totalmente apagada, né? Ele apaga a fé. Então que você possa estar o quê? Crendo que há uma proteção de Deus sobre a sua vida. E Eliseu orou e Geazi viu. Os olhos espirituais de Geazi foram abertos, foi aberto. E nós vamos ver aqui no Salmo de número 27, um salmo conhecido, né? Um salmo abençoado, salmo de número 27. Aí ele faz uma pergunta, né? Muito interessante. Ele fala assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei?
E eu faço essa pergunta para você hoje. O Senhor é a sua luz. O Senhor é a sua salvação. Por que você está tendo medo? Por que você está assustado? Por que você está entrando em pânico, desespero? Aí fala assim: o Senhor é a força. Olha, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da sua vida. Ele que te dá força para prosseguir, Ele que te dá força para caminhar, Ele que te dá força para vencer. É Ele, é Ele. Aí fala assim: de quem me recearei que eu fiquei assustado para querer intimidar? Tem pessoas situações para intimidar a nossa fé, para intimidar aquilo, o propósito de Deus, né? Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e a gente fica preocupado, né? Por causa de quê? De situações para querer nos intimidar, né? E eu gosto desse salmo porque ele fala isso, né? O Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Porque quando a gente fala de medo, né? Tem pessoas que têm medo, que são medo que a gente fala irracional, medo exagerado, vamos dizer. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que têm pavor de tomar injeção, é desmaio, né? Mas se você for ver aquela agulha, a pessoa chega, né, criam todo um... Porque vai na mente algo, né? Que é algo exagerado. Tem pessoas que têm medo eu conheci uma pessoa que tinha medo de aranha, mas ela entrava em pânico, sabe? Chegava a ficar totalmente... Porque se coloca na mente, quando a pessoa tem esse medo exagerado, né? Esse medo, né? Ela coloca na mente que aquilo é maior do que ela não vai conseguir vencer, sabe? E fica com aquilo ali, entra essa coisa, fica limitado nisso, aí fica com medo, e é algo que ela pode chegar ali, que aquilo não vai causar dano algum, né? E ela tem poder para poder anular aquilo. Aquilo não é maior, mas aquela aranhazinha não é maior do que ela, né? Até barata também, que é um bicho também, né? Mas tem pessoas que têm medo, né? Exagerado, coisas fora do normal, né? O pessoal classifica até como fobia, né? E, e a gente tem que. E eu tô querendo trazer aqui, tem pessoas até que têm medo de andar de avião, mas é o Senhor que vai contigo, tá? Você que tem medo de andar de avião, né? Deus está com você, você não está sozinha nesse, né? Deus está com você aí do seu ladinho aí, fica tranquila, descansa o seu coração, não fique apavorado pensando no pior, né? Porque Deus é o guarda fiel, né? Deus, ele é o guarda fiel do seu povo. Tem pessoas que têm medo de andar em aglomerado de pessoas ou de ficar sozinhos. E é todo um histórico, né? Porque tem coisas que desde a infância, algo assim, questão da educação, da criação, que muitas vezes poder querer trazer ali o filho para a obediência, né? Muitas vezes ali, aí a pessoa acaba lançando coisas que colocam medo na criança. Olha, se você fizer continuar fazendo isso, ó, vai acontecer isso com você. Ó, aí a criança fica com medo, fica assustada. Aí então a criança ela nasce, né, ela é criada num ambiente em que, para que ela venha a obedecer, a fazer a coisa certa, existe uma ameaça. Então, é colocado um medo. Aí a criança começa a ficar com medo, aí tem criança que tem que dormir com o quarto com a luz acesa. Então, isso tem que tomar cuidado, pai, cuidado, mãe. Não crie o seu filho com essas frases, colocando essa questão do medo, que o homem do saco vai te pegar, que, sabe? Não entra nessa questão aí, não, que isso aí é algo que pode influenciar no crescimento, no caráter dessa criança, e ela se desenvolver uma criança totalmente fragilizada, né, sensível, assustada. E isso não é bom, né? E também, não só questão de criança, não, mas até os filhos mais adultos, adolescentes, jovens, que têm pais que, com medo de perder o amor, a atenção dos filhos, acabam cedendo, sabe? Porque o filho olha o pai ou a mãe como se fosse uma agência bancária, que acha que o pai tem que dar tudo no momento, na hora que ele quer, na hora que ele precisa, mas esse filho ele não tem aquela questão do senso da responsabilidade de que nem sempre os pais vão ter aquela condição de estar comprando tudo aquilo que ele quer. E muitas vezes até é supérfluo, não é necessário, né? Não é prioridade. Tá? E tem filho que quando o pai não dá aquilo que ele quer, né, fica totalmente inflexível, não aceita um não como resposta. Então tem pais, mãe, para poder não perder a atenção dos filhos, o amor dos filhos acaba cedendo. Mas mãe, o filho ele tem que te amar não pelo aquilo que você tem,
mas pelo que você é mãe, você gerou, né? Então, os filhos têm que ter essa compreensão. Então, tem pais que acabam alimentando isso, né? Que o filho faz essa chantagem emocional. Aí, o que acontece? Aí cria uma situação de exploração. Aí, os pais estão sempre se endividando, né? Parcelando coisa em cartão, comprando sem poder, tá? Muitas vezes precisando de coisas que são prioridades para poder ceder capricho, né, de filhos que não têm a compreensão de que tem um salário, que ali eles têm despesa, que têm responsabilidades. Então, pai, cuidado com isso. O filho tem que chamar não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, porque cada vez mais ele vai estar aumentando, ele vai estar pedindo coisas mais caras, e ali vai chegar um momento que vai ter uma hora que você não vai conseguir alcançar, entendeu? Vai ficar uma coisa insaciável. E um relacionamento de pai, de mãe, de filho, ele tem que ser, a sua raiz, a sua estrutura tem que ser naquilo, no amor materno, né? Do filho reconhecer, não, a minha mãe, né? Reconhecer, não, ela tem se esforçado, e, sabe, o amor, o carinho, né? Esse amor, esse carinho, é isso que tem que prevalecer no relacionamento, né? Dos pais, né? Da mãe, né, com seus filhos. E também há situações, até questão até de namoro também, que eu vou falar agora também um pouco da área sentimental, sobre essa questão do medo. Tem pessoas que vivem um relacionamento com alguém, né, ali namorando, noivo, mas é um relacionamento na atmosfera do medo. Aí você fala assim, mas missionária Regina, eu não entendi bem o que você quer dizer isso, um namoro, um noivado, vivendo na atmosfera do medo. Ou seja, pessoas que têm medo, vamos dizer, a pessoa namora alguém, mas essa pessoa tem um temperamento, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa agressiva. Aí então, essa pessoa gosta, ama, mas sabe que essa pessoa ela é nervosa, ou nervoso, ou agressivo, então ela tem medo de contrariar. Ela vive o relacionamento com essa pessoa, mas com medo, sabe? Sempre ali, ela acaba até evitando de falar certas coisas, ela fica totalmente insegura, né? Com medo. Eu classifico isso como uma prisão sentimental. Ela se anula, essa é a palavra. Ela se anula, tá? Vive em função de medo, né? De desagradar. Ela não tem opinião própria. Eu quero dizer para você, se você está num relacionamento com uma pessoa que é agressiva, se você está num relacionamento com uma pessoa que, que é descontrolada emocionalmente, eu quero dizer para você que você está correndo um sério risco. E Deus tem o melhor para você. Deus não quer você se anulando. Deus não quer você vivendo, né, essa vida de você não poder falar, você não poder expressar a sua opinião, de você estar sempre cedendo, estar sempre agradando. Até que você ama, você tem que se amar primeiro. Você tem que se valorizar. Você está correndo um sério risco. Vivendo um relacionamento, né, sentimental na atmosfera do medo. E isso é muito perigoso, tá? Então, eu queria colocar também essa questão do medo nessa área também. E a gente vai ver aqui que outra coisa que eu quero destacar sobre a questão, né, do medo vamos ler Salmo de número 112. Salmo de número 112. O Salmo de número 112, versículo 7. Tá? Ele diz assim: não temerás maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Vou repetir. Não temerá, ou seja, não vai ter medo de maus rumores, ou seja, de más notícias. O seu coração, ó, está firme, confiando no Senhor. Aí o versículo 8, o seu coração bem firmado, ó, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Então, não temerá as más notícias. Então, tem pessoas que estão, né, a gente liga no noticiário, gente, é uma notícia, né, cada uma pior do que a outra. Ou talvez no telefone, ou, né, através de celular, no Zap,
enfim, nas redes sociais, e você ali aquelas notícias. Então, aí as pessoas ficam desesperadas. Porque se a gente for dar crédito a todas essas notícias, se a gente deixar isso tomar conta, né? A gente vai ter medo de nem sair de casa. A gente não vai nem sair de casa. A gente não vai fazer mais nada. Então, a palavra de Deus orienta para a gente não ficar assustado com essas notícias, não. Para a gente ficar, sabe? Porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que supre todas as nossas necessidades, é o Senhor que cuida de nós. E tem pessoas que dão muito valor a isso e fica sofrendo e fica, sabe? Não, entrega para Deus, entrega para Deus. Coloca diante do Senhor. Né? Nós temos que colocar diante de Deus, né? Que é Ele que cuida verdadeiramente de nós. Em Hebreus também, eu quero abrir aqui, em Hebreus 13, mas a gente vou até ler o Salmo 46, 2. Já estamos aqui no livro de Salmos, então vamos ler logo o livro de Salmos. O Salmo de número 46 também, que é muito conhecido, no versículo 2, tá? Que diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda, no versículo 3, que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Não temas, não fique assustado. Mesmo que situações que você olha assim, olha para Deus, olha para o Senhor. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, tá? Também tem uma referência aqui, né? Uma passagem aqui também que é bem interessante, porque tem pessoas que acabam paralisando tudo, sabe? Deixa de viver aquilo que Deus tem por causa do medo e deixa de conquistar. Aí nós vamos ver aqui no versículo 13, no versículo 6, diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Vou repetir aqui, Hebreus 13, 6. E assim, com confiança, ousemos a dizer. Então, assim, com confiança, creia, ousa dizer isso. O Senhor é o meu ajudador. E não temerei, ou seja, não vou ter medo, não, o que me possa fazer o homem. Mas sabe por quê? Se você for ver o versículo anterior, versículo 5, diz assim, na parte B, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E é isso. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. Então não deixe o medo tomar conta, dominar o seu coração. Porque como está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, o amor de Deus, que é perfeito, ele lança fora todo medo. Tudo aquilo que estava querendo colocar medo, querendo te limitar, querendo te paralisar, sabe? O amor de Deus, ele lança tudo isso fora. Porque é o Senhor que verdadeiramente cuida de nós. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Né? Como Davi, né? Quando ele estava lá, Golias, né? Aquele desespero, ele fazendo aquele alvoroço no meio do povo, o povo assustado, o povo cheio de medo, né? Apavorado. E Davi ali tranquilamente, sabe por quê? O coração dele estava firmado em Deus. Ele não se deixou abater por aquelas palavras que aquele gigante estava proferindo ali, né? Para poder intimidar o povo. E o povo estava se deixando levar. Você pode conferir isso em 1 Samuel, no capítulo 17, tá? No versículo 11. Você vai conferir isso, que diz assim, e ouvindo então Saul, todo Israel, essas palavras do filisteu, né, de Golias, espantaram-se, olha, e temeram muito, ficaram cheios de medo. Aí você vai ver lá, né, no versículo 32, quer ver? Que diz assim, aí fala assim, no versículo 24, que diz assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam. Olha só que situação, porque o medo faz a gente fugir, irmão. O medo faz a gente fugir, sabe? Aí fala assim, fugiam de diante dele e temiam o quê? Grandemente. Mas aí nós vamos ver no versículo 32,
Olha o que Davi fala para o rei, que era um homem de guerra, e para o povo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ou seja, não desfaleça. Não deixa isso contaminar o seu coração. Não deixa isso te abater. Não deixa isso limitar, aprisionar os seus sonhos, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem desejado. Há um potencial na sua vida, há dons na sua vida, há talento na sua vida, e não deixa que palavras, né, tem palavras que vêm para colocar medo, que foi o caso de Golias. Ele começou a lançar palavras. Ele era um homem, 2,10 m, alguns pela o tamanho, uma pessoa alta naquela época, o povo de Israel, e ele, né, com aquele armamento, toda aquela armadura, e ele pressionando, colocando, intimidando o povo, intimidando o povo. Então tem situações que vêm para querer nos intimidar. Mas Davi aqui, sabiamente, né, direcionado por Deus, diz assim, ó, não desfaleça, não dá confiança. Ou seja, não dá ibope, não. Não fica dando crédito a essas palavras, não. Ele não é nada. Diante do Deus que nós servimos, isso não é nada. Diante do Deus que você serve, que você crê, essa dificuldade que você está enfrentando, essa luta que você está passando, não é nada. Não é nada diante do Senhor. Que você possa se levantar nesse dia, né? E que a coragem venha reinar na sua vida, né? Porque Deus te deu um espírito de coragem, como eu li lá em Timóteo, né? Então que você possa se fortalecer em Deus, sabe? Porque é Ele que vai estar te direcionando. E fica tranquila, porque o medo leva a pessoa a gerar ansiedade. A pessoa fica ansiosa. Então, que você possa guardar, né, o seu coração e descansar no Senhor, porque é Deus que verdadeiramente cuida de nós. É Ele que está no controle. Tá? Em Mateus, no capítulo 14, fala uma passagem também muito conhecida, né, em relação ao Senhor Jesus e os apóstolos, né, os discípulos, né, até então chamados de discípulos. E nós vamos ver aqui no capítulo 14, que é o versículo 25, versículo 26, que diz assim, que fala quando Jesus ele anda, né, sobre o mar. Aí que ele fala assim, ó, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aí o versículo 26, e os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Aí o versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, e dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu. Tenha medo. Porque os discípulos, quando viram, porque o medo distorce tudo. Sabe? Você já viu uma coisa que não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Porque o medo faz isso, né? Ele engana a nossa visão, ele nos engana, né? Então, que você possa deixar Deus, entrega tudo para o Senhor. Confia no Senhor, né? Que Deus está cuidando verdadeiramente. Deus ele cuida de nós de uma maneira totalmente especial. Então, essa palavra que eu queria deixar para você hoje. Não deixe o medo te dominar, não. Não deixe o medo paralisar você, não. Sabe? Fica firme, confia no Senhor. Isso aí não é nada para Deus. Isso aí não é nada para o Senhor. Então, que Deus possa estar te abençoando grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. E também nós estamos também com, né, no Twitter, que é @Regina, tá? Net 2. Então, você pode estar nos acompanhando pelo Twitter, porque nós estamos ali colocando com antecedência, quando tem algum vídeo para ser postado no canal, e aí a gente já está avisando, já que vai estar sendo postado um vídeo, e também estou colocando também porção da palavra de Deus, tá? Para que você possa estar meditando versículos, né, da palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.